Olá, meu nome é Ana Clara, falo do Maranhão, sou discente do 8º período do curso de Odontologia da UNDB, faço parte da Liga de Cirurgia Oral Menor e Maxilofacial, chamada LACONF, inclusive estou aqui representando ela para falar com vocês, sobre o tratamento cirúrgico com malha de titânio para reconstrução orbitária blow-up tipo impura. Se trata de uma revisão de literatura. Temos como autores Ana Clara Carvalho, que sou eu, Ana Cláudia Peixoto, Eduarda Bringel, Jéssica Marinho, Mordecai Ribeiro e como orientador Rodolfo Ferraz. A priori, vamos entender que a nossa órbita ela é definida como uma cavidade óssea localizada em região superior a cada lado do nariz, onde se aloja o globo ocular e seus anexos. Ela é formada por 4 paredes. A medial, que é composta pela maxila, osso lacrimal, etmoide e esfenoide. A lateral, que é composta pelos ossos zigomático, esfenoide e frontal. A parede inferior, que é composta pelo zigomático, maxila e palatino. E a parede superior, que é composta pelos ossos frontal e esfenoide, em que são articulados, formando uma cavidade em forma piramidal. As fraturas dos ossos são definidas pela ruptura do tecido ósseo com consequente solução de continuidade da estrutura atingida, que no caso é a órbita. Os traumas nessa região podem ser causados por quedas, acidentes automobilísticos, acidentes no trabalho, acidentes esportivos, lesões por arma de fogo e atropelamento, em que podem ocorrer em diferentes regiões da face de acordo com a direção da força do impacto e sua localização. Os traumatismos da região bucomaxilofacial afetam uma parcela significativa dos pacientes traumatizados, podendo ocorrer de forma isolada ou em conjunto com lesões cranianas, em que boa parte dos pacientes traumatizados, a fratura dos ossos da face são a parte do corpo mais exposta e vulnerável a esse tipo de lesão. Atualmente, 40% das injúrias faciais envolvem a região da órbita, e mediante isso, muitas classificações devem ser definidas, para melhor entendermos a dispersão das forças do trauma em região de órbita. O objetivo do trabalho é fornecer conhecimento teórico e cirúrgico sobre a fratura orbitária blow-up do tipo impura, em que será abordados os aspectos importantes sobre o tratamento dessas fraturas, com ênfase na utilização das malhas de titânio como material de reconstrução. Como metodologia do trabalho, se trata de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e objetivo narrativo. Utilizamos bases de dados como a BVS, Cielo, PubMed, utilizando os descritores órbita, fraturas ósseas e cirurgia reconstrutivas. Em adjunto, o termo borleano END, com um lapso temporal de 2011 a 2024. Selecionamos artigos somente em português e inglês. Como método de inclusão, selecionamos artigos da literatura disponíveis gratuitamente, revisões sistemáticas, revisões narrativas, relatos de caso que têm ênfase no tema, publicados entre 2011 a 2024, artigos completos e publicados no idioma português e inglês. Como os critérios de exclusão, excluímos artigos que delimitavam pesquisa em animais, artigos incompletos, meta-análise, TCCs e artigos fora do tema. As fraturas blow-up, ou também conhecida como fratura por explosão, ocorre pelo afundamento do globo ocular para o interior do seio maxilar, como mostrado na tomografia computadorizada do slide. Ela é uma fratura caracterizada pela intrusão do globo ocular na cavidade orbitária e encarecimento da órbita com limitação dos movimentos oculares. As fraturas, elas podem ser classificadas do tipo pura, que são fraturas isoladas do assoalho orbital, ou do tipo impura, que são associadas a fraturas além do arco orbitário, ou seja, o arco orbitário e outros ossos faciais. O diagnóstico desse tipo de fratura pode incluir sinais clínicos como edema na região, enoftalmia
que é o afundamento do globo ocular para dentro da órbita, que pode ser de maneira congênita ou adquirido. Proptose ocular, que consiste na protusão de um ou dos dois olhos para fora da órbita. Epistaxe, no lado afetado pelo trauma. Distopia, que causa uma simetria nos globos oculares, em que ficam desalinhados e em níveis diferentes. Diplopia, que é visão turva, além de dor. Oftalmoplepia, que é a paralisação do músculo orbitário, e restrição da mobilidade ocular, que impede o globo ocular de realizar certos movimentos. Além disso, há alteração de sensibilidade na região afetada, em que pode ser encontrada pela consequência da paralisia do nervo infraorbitário, que inerva a pálpebra inferior, a aba do nariz, e além disso, causa hematoma subperostial, que são resultados da ruptura dos vasos sanguíneos. Além disso, o tratamento dessas fraturas, elas dependem de inúmeros fatores, como o defeito causado pelo trauma, o número de paredes envolvidas, a capacidade e adaptação nos contornos internos, a restauração do volume apropriado, o tempo decorrido do trauma e a experiência do cirurgião com o material que for utilizado para a reconstrução. O tratamento torna-se difícil devido à capacidades físicas do osso e da anatomia da região da órbita, em que torna difícil o posicionamento e adaptação de peças finas, que geralmente se fraturam na manipulação durante o transoperatório, além da quantidade óssea ser muitas vezes insuficiente para a reconstrução de grandes defeitos da órbita. O material ideal para a reconstrução da órbita deve ser biocompatível, resistente e de fácil adaptação, além de possibilitar a ancoragem para ser capaz de restaurar a forma e volume, bem como suportar o conteúdo do globo ocular. Na literatura, há diversos tipos de materiais para essa reconstrução, mas os mais mencionados é o osso autógeno e materiais aloplásticos. O osso autógeno, ele é proveniente do próprio paciente, é um biomaterial que apresenta poucas taxas de infecção, porém ele pode apresentar taxas de reabsorção imprevisíveis e desenvolvimento de enoftalmia ou distopia. Outra dificuldade é encontrada no sítio doador, pois não possuem modelagens parecidas com a da órbita. Já os materiais aloplásticos, eles se tratam de materiais de implante sintético ou inorgânicos, bastante utilizados como substitutos dos enxertos ósseos autógenos. Eles têm como características a incorporação do material ao redor dos tecidos através da osseointegração e, além disso, possuem grande facilidade de adaptação do material na anatomia interna da órbita. As telas de titânio estão entre os materiais aloplásticos mais utilizados e apresentam como maior vantagem para reconstruções de órbita, pois possuem facilidade de adaptação às paredes da órbita, têm propriedades químicas e físicas que tornam biocompatíveis e com poucos efeitos colaterais. Apresentam excelente rigidez que favorece a sustentação das estruturas presentes na órbita e têm a capacidade de compensar o volume quando devidamente contornada, sem o potencial de reabsorção. Simultaneamente apresenta maleabilidade que permite ajustes e adaptação nos contornos da órbita antes de sua fixação. Os enxertos não possuem essa versatilidade. As desvantagens é que elas possuem o risco de infecção e dificuldade de remoção devido à formação de tecido fibroso e pontes ósseas, quando há queixa de desconforto pelos próprios pacientes, e como qualquer outro material, pode ser utilizado em fraturas blow-up. A
desse material ser reconhecido como um corpo estranho pelo organismo e, em alguns casos, ser necessária a intervenção cirúrgica posteriormente. Como conclusão do trabalho, concluímos que as telas de titânio são eficazes e eficientes para o tratamento de fraturas blow-up. Vários autores citaram os bons resultados em relação à capacidade de reconstrução do assoalho orbitário, tal como a habilidade de dar o suporte ao conteúdo do globo ocular. Dentre os vários materiais aloplásticos disponíveis, a tela de titânio se apresenta, mesmo com grandes defeitos em região de órbita, uma opção confiável para a reconstrução do assoalho orbitário. E essas são as referências. Muito obrigada e desculpa ficar olhando sempre para cima, porque eu não consegui gravar no mesmo lugar que está o slide. Mas tchau, obrigada.